Bem, amigos e amigas, olha, é um prazer estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina com o título Venham a mim. Verso, qual é mesmo? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Marquem bem. Então vamos estudar agora a palavra do Senhor, recapitular, né? Veja que em toda a Bíblia é apresentado um Deus magnífico, um Deus amoroso, um Deus paciente. E aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, é o próprio Jesus que revela essas suas características que são bem diferentes dos deuses que cultuavam os romanos, que eram uma nação que dominava a nação judaica como mão de ferro. Foi por conta deste jugo romano que temos a fala de Jesus aqui em Mateus 11, 28 em diante aos judeus, gentios e também a nós nos tempos de hoje. Então nessa semana vamos analisar algumas expressões presentes nesse texto que são bálsamo na vida de todo crente que está cansado deste mundo, que é injusto com aqueles que buscam ser fiéis a Deus e aos seus mandamentos, e que assim como os crentes do primeiro século se sentem oprimidos também pelas nações vizinhas e pela própria família. Pode ser o seu caso, eu não sei. Quando Jesus cumpriu o seu papel no plano da redenção do homem, se entregando na cruz para que todos tivessem a oportunidade de serem salvos, ele sabia que seria preciso que aceitássemos trocar os fardos, pois sem efetivarmos essa troca, vamos seguir elaborando métodos para nos livrarmos, das consequências do pecado, e a gente não vai ter sucesso algum. E é por isso que essa semana agora vai ser extremamente importante, foi para mim, espero que para você também, na nossa compreensão em relação ao descanso que Jesus nos oferece, aquele gratuito com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então descanso para nós não custa nada, mas Deus teve um preço sem igual, qual foi a vida de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando nós não aceitamos a oferta de Jesus na cruz para nos dar o descanso, estamos afirmando que não precisamos dele, que há em nós atributos mais elevados que podem resolver o caos que o pecado causa em nossa vida, e que sua morte para nós não foi necessária. Mas a mensagem de Jesus vai em sentido contrário à nossa autossuficiência, quando afirma, entre outras coisas, que estamos cansados, estamos sobrecarregados, não importa onde ou o que podemos tentar fazer para alcançar descanso. Se Jesus não estiver presente, a nossa vida ela correrá, continuar seguindo, sendo em vão. Então nós estamos pegamos a primeira parte da lição, e é um momento extremamente importante. Vamos agora para a segunda? Vem comigo! Bem, amigos, vamos então para a segunda parte da lição da Escola Sabatina. Domingo, venham a mim! E o verso diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, diz Jesus em Mateus 11, 28. Eu quero falar com você sobre alívio. A parte final deste versículo mostra o que Jesus anseia fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para encontrarmos o descanso ao aceitarmos o seu convite, Aceitar o convite de Jesus é entrar em aliança com Ele e em nos tornarmos também dependentes de sua graça e passarmos a andar em novidade de vida ao lado dele, ao lado de Jesus. Veja, meus amigos, estas palavras de Jesus foram ditas a uma multidão de líderes religiosos hipócritas que o seguia para o confrontar e procurar achar nele algum tipo de falta que fosse digna de o acusarem de crime contra as leis judaicas e romanas, e sabendo disso, sabe o que Jesus fez? Os advertiu duramente, chegando a compará-los aos moradores de Sodoma e de Gomorra. Você se lembra disso? Um ponto que podemos aprender de Jesus, através de suas palavras, é que ele nunca compactuou com práticas pecaminosas. Ele ama o pecador irrestritamente, e por ele morreu para que o tivessem, num relacionamento com Deus estabelecido, mas sempre foi direto ao ponto quando o assunto é a prática do pecado. Quando ele afirmou que o juízo de Deus foi mais brando com essas duas cidades destruídas nos tempos do patriarca Abraão do que seria com aquela turba de hipócritas que o estavam ouvindo ali naquele momento, causou um alvoroço, um princípio de revolta por conta dos líderes religiosos que não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Veja, amigos, este conflito de ideias acirrou-se ainda mais quando ele afirmou que conhecia o Pai, Deus, mais do que eles, pois era ele mesmo o próprio Filho de Deus. E sendo conhecedor da vontade do Pai, Jesus sabia que o que aqueles líderes estavam ensinando estava em desacordo com a vontade de Deus. E o mais duro é que os profetas ensinavam diferentes deles.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles homens naquele dia: parem de sobrecarregar o meu povo com leis que não levam a nada, a não ser sobrecargas e cansaço desnecessários. Venham com seus corações abertos até minha presença e aprendam a verdadeira vontade de Deus. Eu sou seu filho, eu vim cumprir a minha parte. Olha que coisa linda! No plano da salvação, para que todos tenham acesso ao descanso eterno prometido aos patriarcas. Então venham, por isso que aceitar o chamado de Jesus é tão importante para aquele que deseja verdadeiramente ser liberto dos fardos que o pecado traz à nossa vida. Aqueles líderes lá, estão sendo imitadores ou imitados, por novos líderes do povo de Deus que estão perpetuando seus falsos ensinamentos e levando muitos crentes a seguir os fardos, levando os fardos e nunca conseguindo o verdadeiro descanso. Que Deus nos abençoe. Vem comigo, vamos então para a próxima parte da lição da Escola Sabatina. Muito bem, vamos continuar então a próxima parte, segunda-feira da lição da Escola Sabatina. Venham a mim. Olha o verso: meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Mateus 11:30. Então peguem, vamos pegar aqui o tema, vem comigo. Jesus ele veio para confundir a mente dos sábios da sua época, da nossa geração também. Assim como aqueles homens que ouviram de Jesus os ensinamentos de Jesus e não entendiam nada ou não aceitavam suas palavras por irem contra as leis que criaram para trazer a tal da paz, a tal da ordem para os seus dias hoje, nós temos essa mesma posição por parte do tal dos líderes modernos, O jugo foi empregado por Jesus, para você e eu entendermos, por ser algo bem conhecido daquela sociedade agrícola, em especial naquele momento da história, onde eles eram dominados pelos romanos, e por ser uma ferramenta que forçava os rebanhos a trabalhar em uma só direção, impedindo aquele rebanho de dispersar pelos pastos. Essa ilustração foi muito bem entendida e a mensagem de Jesus também foi muito bem compreendida. O jugo unia os animais, levando-os a ararem a terra, apenas no sentido que o seu dono ali os estava conduzindo, Os líderes estavam levando o povo a viver uma religião penosa, sem alegria alguma, levando a uma adoração a Deus, muitas vezes sem sentido algum. Por quê? Porque as regras impostas eram pesadas, o que fazia o povo se sentir culpado quando alguém não conseguia cumprir aquelas regras. Na contramão destas regras inúteis, Jesus faz um convite para que a sua audiência trocasse toda aquela adoração baseada em regras de homens por seu jugo, que era infinitamente mais leve. O seu jugo não continha as regras inúteis que aqueles líderes criaram para dar sustentação à falsa religião, e por isso que suas palavras criaram tanta, mas tanta inquietação, meu povo, olha, na liderança eclesiástica daquela época. O jugo que nos é oferecido por Jesus é suave, afinal ele já pagou o preço que o pecado requeriu de nós, de todos nós, e não mais cremos que a lei nos salva, como os judeus no tempo de Jesus acreditavam. Gálatas 5 fala sobre isso. Hoje sabemos que a lei aponta para o Salvador, que é Jesus, nossa oferta pascal, que nos libertou do jugo da lei. Amém? Amém. Jesus obedecia aos escritos de Moisés, à lei de Deus, mas sua interpretação da lei ia muito além daquilo que os líderes religiosos ensinavam lá naquela época. Eles estavam focados em obedecer por obedecer. Faltava amor, o viver a verdade dos ensinos da lei de Deus. Hoje há muitos crentes que seguem repetindo os mesmos erros daqueles líderes que acreditam, Inclusive continuam acreditando que devemos observar os mandamentos apenas por serem os mandamentos, esquecendo-se que eles apontam para um Deus de amor, que ofertou o seu único filho para nos salvar, e que eles, os mandamentos, não salvam ninguém. Pensa nisso. Fica aí, tá comigo? Então vamos agora para a próxima parte. Vamos lá? Vamos lá então continuar a próxima parte, terça-feira agora.
Olha o verso de hoje, pega lá, tomem sobre vocês o meu jugo e vocês vão encontrar descanso para a alma. Mateus 11, 29. Eu quero falar sobre mansidão, eu quero falar um pouquinho com você sobre humildade. Nós estamos falando e conversamos durante a semana dentro do contexto de Mateus capítulo 11, onde está o texto de hoje que fala de humildade. Ali Jesus nos convocou a aprender dele, que é humilde e manso. Agora, o que é ser humilde e manso, né? Isso não está em moda atualmente, na vida real ou no ambiente tóxico que as redes sociais se transformaram. Muitos querem briga e não serem humildes e mansos, né? Isso não é moda. Agora basta você afirmar tipo assim, que não gosta de suco de jaca ou de uma pratada de galinha com diabo, aliás, com quiabo, para começar um ataque que se inicia com a questão do suco e chega até mesmo ataques à honra. A internet trouxe muitos benefícios, eu concordo, mas também trouxe problemas e deu reverberação a pessoas que vivem cheias de ódio contra tudo e contra todos. Sabe por quê? Porque transbordam do que o seu coração está cheio. E na contramão destas ações de ódio, o mesmo Jesus que fez este convite há séculos atrás repete hoje as mesmas palavras para sermos mansos e humildes como Ele é. O convite de Jesus é mais uma chance oferecida para encontrarmos descanso. Isso fica claro quando ele afirma assim, olha, deixem que eu lhes ensine. Sabe por quê? Eu sou manso, eu sou humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Ele nos chama, através então destas palavras, para um descanso na sua presença. Esta é a beleza das palavras de Jesus. Mas muitas vezes nós confundimos mansidão com fraqueza. Precisamos entender que fraqueza não é ser débil, não é ser um Maria vai com as outras, como diz aí o ditado popular, né? Sabe o que é ser manso? É saber que mesmo quando afrontados, quando desafiados, nós temos um Deus que é por nós, que luta por nós, que sempre está diante dos problemas e vencendo nossas guerras. Quando você olha para Mateus capítulo 5, versículo 5, vamos encontrar mais uma promessa de Jesus para aqueles que desejarem aprender com ele a ser manso. Diz lá assim, olha, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Então, meu amigo, minha amiga, ser manso não é se deixar passar para trás. É saber que mesmo quando sofremos essas tentativas, Deus está no controle total de nossa vida, amém? Nos ajudando nestes momentos difíceis, pois são nestes momentos que Jesus nos convida a aprender dele e afirma que as dificuldades virão, que os ataques acontecerão, mas que ele será nossa salvaguarda em todos esses momentos bons ou ruins. Você lembra de Moisés? Pois é, Moisés foi um personagem que foi considerado o homem mais manso que a terra conheceu. A história de Moisés conta de um menino que foi salvo da morte pela ação da filha de Faraó. E quando ele cresceu, ele se tornou um homem irascível, difícil, que matou um egípcio para defender um hebreu. Mas em sua história ele teve um contato com Deus e deste encontro começa a sua transformação pelos longos 40 anos que ele passou lá no deserto de Midian. Deus o transformou de um homem grosso, embrutecido, no homem que a Bíblia chama de muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Números capítulo 12, 3, você pode ler isso. Depois de transformado por Deus, ele foi o líder do povo no deserto, sofreu muitos ataques, muitas acusações, mas se manteve firme. E mesmo sendo humilde e manso, foi firme quando precisou sentenciar muitos à morte e orientou o povo de volta para o deserto, onde deveriam passar os próximos 40 anos, depois de não confiarem em Deus, em Josué, Caleb, e ainda pleiteou junto a Deus para que ele não destruísse a sua nação. Foi por isso, amigos, que Deus o considerou como sendo o mais manso homem que a terra conheceu. Então ser humilde e manso não tem nada a ver com frouxidão. Você precisa ser firme, tá? Naquilo que você acredita, nas suas convicções. Elas devem estar baseadas na palavra de Deus. É ali que nos apresenta Jesus, aquele que foi muito mais manso e humilde do que o próprio Moisés, porque ele era o quê? O Filho de Deus. Então, olha, que a gente possa aprender, possamos entender que mansidão não tem nada a ver com o que o mundo prega ser mansidão. Ser manso aos olhos do mundo é ser frouxo. E o cristão não é frouxo, o cristão sabe reconhecer quando está certo e quando está errado, quando determinada conduta vai contra a vontade de Deus e contra o que está escrito aqui, na palavra de Deus. Então, se posicionar pela verdade, isso sim é ser firme. Ter convicção, é agir com amor e não com ataques, não com brigas, não com embates sem fins aí pelas internets da vida. É isso aí, amigos. Vamos então buscar
essa mansidão em Cristo Jesus. Está comigo aí? Firme aí? Vamos para a próxima parte então? Vem comigo! Muito bem, amigos, agora vamos entrar na lição de quarta-feira. Venham a mim, esse é o tema da lição. Aqui está, olha. Opa, aqui. Já lembra do verso, né? Tudo suave contigo? Então vamos junto nessa suavidade agora. Vamos relembrar. Aquela comunidade de agricultores sabia que um jugo não era algo suave, algo nada leve. Muitas vezes eles precisavam cuidar do lombo dos seus animais, que aravam a terra por horas a fio. O jugo era colocado no lombo do animal para que a sua condução ao arado fosse numa só direção, lembra? Isso facilitava o trabalho com a terra. E neste momento aqui, olha, Jesus estava ensinando aqueles agricultores que para ter um jugo leve deveriam aceitar o seu convite. Significava ter dias mais agradáveis no trato com a terra, naquela região onde o sol não dava tréguas. Eles estarem ali vivendo sob o jugo romano, isso para um judeu era algo extremamente humilhante. Eles só conseguiam enxergar os seus problemas com o trabalho diário com os romanos, mas não era esse tipo de descanso que Jesus estava oferecendo, sabe? Era algo muito maior, era sobre uma esperança que eles não conseguiam entender naquele momento, era sobre uma vida livre do pecado que Jesus lhes falava, era sobre se verem livres do jugo, do jugo daquelas ordenanças desnecessárias para a adoração ao verdadeiro Deus que Jesus estava falando. E nestas palavras Jesus verdadeiramente nos libertou da escravidão que o pecado nos aprisionou. É de fato um convite para se viver uma vida suave, uma vida cheia de esperança. Legal? Vamos lá, Jesus passou pela morte para nos ofertar o seu jugo. Esse jugo traz uma liberdade espiritual das amarras do pecado. Para aqueles homens e mulheres que ouviram do próprio Jesus estas palavras, o pecado estava trazendo muitos males e eles não sabiam como se ver livres daquelas amarras. Então ouvem ali a Jesus essa oferta, né? Venham, é uma oferta diferente, o meu jugo é suave e leve. Paulo escreveu certa vez assim, olha, portanto permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Muita gente acredita que estas palavras de Paulo em Gálatas está ensinando para não se obedecer aos mandamentos de Deus. Levanta aí! Paulo está advogando contra a guarda dos mandamentos? Não! Ele está ensinando que em Jesus estamos libertos do jugo do pecado e ainda nos convida a permanecer longe do pecado. Paulo, em todos os seus escritos, nos convida a obedecer aos mandamentos de Deus e aceitar o seu jugo. Ele sabia muito bem quem foi o Deus que lhe apareceu lá no caminho para Damasco. O Deus a quem toda a lei de Moisés falava, o mesmo Jesus que ele procurava atacar quando ele perseguia aos seguidores, né? Paulo não nos convida, aliás, a obedecer e a aceitar o convite de Jesus. Troca de fardos, entendeu? O de Jesus era muito mais leve. Ele sabia que o sacrifício que a lei pedia, Jesus cumpriu na cruz. Todas as dores levou sobre si. Jesus está dizendo então, meu jugo é fácil de carregar. Meu jugo que lhes dou é leve. E é isso que eu quero que vocês recebam. Vamos buscar esse descanso? Vamos procurar esse caminho para o verdadeiro descanso? Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você. Então, vamos agora para quinta-feira. Estamos encerrando a recapitulação da lição da escola sabatina. A Bíblia fala para nós, né, sobre uma vida leve, essa vida que nós devemos querer, né? Vamos lá então? Na Bíblia, Deus ele deixa claro que o jugo, lembra disso, é fácil de carregar. Na história de Moisés, lemos que em determinado momento da sua jornada como líder do povo ali no deserto, ele estava muito, mas muito cansado de toda a demanda que o povo trazia até ele. Tudo, absolutamente tudo, era decidido por ele. Se alguém, por exemplo, pisasse em uma unha encravada do seu irmão, desferisse um tapa como revide, era Moisés que decidia quem estava com a razão. E assim, contendas pequenas, até questões sobre assassinatos, por exemplo, eram decididas pelo velho patriarca já com 80 anos de idade. Isso estava acabando com as suas forças, né? E é nesse momento que Deus inspira Jetro, o sogro de Moisés, a chamá-lo para falar a ele que não aguentaria a jornada se ele continuasse assim. Lá em Êxodo 18 você pode ler sobre isso. Então ele precisava dividir as responsabilidades. Em outras palavras, Jetro estava dizendo que ele precisava dividir o fardo que estava sobrecarregando. E depois dessa conversa com Jetro, vamos encontrar ele dividindo o povo em grupos e elegendo sobre eles líderes, né, sobre esses grupos para julgar suas causas. E quando esses casos extrapolavam
a autonomia do líder escolhido por Moisés. Então ele levava, ou eles levavam ao velho Moisés para que ele decidisse. A mesma coisa acontece com o fardo que estamos carregando. Ele está nos sobrecarregando e Jesus vem e nos propõe uma troca com ele, pois sabe que não vamos aguentar por muito mais tempo andar com esse fardo que é muito pesado. Ele nos convida a aceitar o seu auxílio para nos dar alívio, para nos dar descanso, aquilo que a gente tanto procura. Quando entendemos que a partir do momento que aceitamos o convite de Jesus para dividir o fardo com ele, nós temos uma nova vida. Os problemas que antes nos afligia, nos deixava para baixo, nos atingem de uma forma diferente. Não é a mesma coisa, amigos, que ter problemas. Vamos passar por eles, mas com a ajuda de Jesus, os nossos fardos são leves. Quando Jesus nos chama para trocar o nosso fardo, ele está dizendo: confia em mim, filho, porque eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo e que não tem descanso na sua caminhada cristã. Sabe por quê? Porque você está carregando um fardo muito pesado e esse fardo é desnecessário. Muitas vezes estamos buscando descanso através de nossas forças e não vamos conseguir, porque o pecado requer como preço o sangue para a remissão e só conseguiremos a liberdade através do sangue do Filho de Deus. Quem é ele? Jesus. É por isso que ele segue insistindo: filho, filha, venham cá, troquem comigo, o meu é mais leve. Não importa o que temos feito de nossas vidas. Quando aceitamos trocar com Jesus, tudo se transforma. O peso do pecado desaparece das nossas costas, né? Das nossas costas. E agora, livres deste fardo, conseguimos entender plenamente o nosso papel aqui nesse mundo. Sabe qual é? Levar esperança. Tirar o fardo desnecessário. Quando somos libertos do nosso fardo, nós passamos também a dividir esta verdade, essa esperança com outras pessoas e passamos a ser usados por Deus para aliviar seus fardos. Não podemos aliviar os fardos de outros se ainda carregamos os nossos próprios. E é por isso que Jesus convida. Ele diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Então, se você e eu somos cristãos genuínos, a nossa obrigação é levar essa mensagem de esperança, de salvação a outros, dividir a luz que vai libertar muita gente das trevas, vai libertar dos fardos do pecado e vai aliviar a caminhada. É esse o nosso papel, é esse o nosso privilégio. Vem comigo, estamos terminando. Estamos terminando a recapitulação da lição dessa semana. O verso diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. O chamado de Jesus, ele é único, amigos. Lá em Mateus, a gente vê Jesus dizendo para mim e para você hoje: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Essa semana nós podemos recapitular e podemos ver que Jesus deseja dar o descanso tão almejado para a nossa alma. Vivemos cansados em um mundo cheio de problemas. É Covid-19, é câncer, assassinatos, acidentes automobilísticos, doenças incuráveis, e nós seguimos correndo em busca de descanso. Falta emprego, falta alimento, falta compaixão, falta amor uns pelos outros, e nós no centro desse furacão, tentando lutar com nossas forças para alcançarmos o descanso. E ao nosso lado está Jesus, dizendo: ei, venha a mim, aprenda de mim, venha, viva essa esperança. Eu sou manso, eu sou humilde. Aprendam comigo, troque o seu jugo comigo, troque sua vida estressada pela esperança que estou lhe oferecendo. É isso que Jesus nos pede. Jesus, amigos, está de braços abertos, bem abertos, para carregar o nosso fardo, que é muito pesado, e nos dar o seu, que é muito leve. Ele morreu na cruz para que pudéssemos ter uma vida de descanso, mesmo aqui nesta terra de pecado. Sim, bem diferente de muitos líderes religiosos falsos que seguem pregando o evangelho carregado de regras e não salvam ainda, acaba nos afastando de Deus. Quando esteve aqui neste mundo, Jesus, ele foi muito duro com esses líderes que pregavam ao contrário do que ele desejava que fosse ensinado aos seus filhos. Hoje, muitos novos líderes estão trilhando este mesmo caminho e ensinam inverdades e sobrecarregam os adoradores de Deus com campanhas de prosperidades, peregrinações por caminhos que levam ao encontro com o divino, casos extremos de automutilações em busca do tal do descanso. Existem também aqueles que ensinam que é preciso participar de fogueiras santas, campanhas com objetos ungidos para alcançar as bênçãos de Deus. Quero te dizer uma coisa: isso não é verdade. As bênçãos de Deus estão aí para todos os filhos que aceitarem o convite. E ele diz assim: olha, venham a mim, comigo dividam o seu fardo, venham e recebam de mim o meu jugo.
E quando nós aceitamos esse jugo, amigos, temos esperança em nosso coração. Não vivemos mais sobrecarregados. Os fardos se tornam leves quando nós dividimos com Jesus. E muitas vezes, amigos, estes fardos estão em nossos ombros, porque acreditamos que a lei por si só tem o poder de salvar o crente. Isso é um problema. De que vem, aliás, lá de trás, desde os tempos de Jesus, lá nos tempos bíblicos, a lei estava sendo tratada de uma forma equivocada pelos líderes religiosos que acreditavam que ela era a salvação para suas vidas. Aí então entra Jesus. Ele veio para mostrar que a lei não salva e que seria o seu sangue que traria a salvação e a esperança. E é este sangue, amigos, esse sangue que liberta, este sangue que transforma, que Jesus quer oferecer a todos nós. E eu pergunto, você aceita o convite especial de Jesus? Ele quer se preocupar com cada pormenor da sua vida. O convite para encontrar o descanso que vem dele é o que ele oferece a nós. Um descanso que vem de quem é manso, quem é humilde de coração. Um convite para aprender direto da fonte sobre as verdades que traz vida e esperança para um mundo que vive em trevas. Esse seu convite vem com uma missão muito importante para você e para mim. Levar essa mesma esperança a outras pessoas. E eu pergunto, tu está pronto? Você está preparado? Você aceita o convite de Jesus para viver plenamente o descanso? Eu espero que a sua resposta seja como a minha, um caloroso sim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos molde, que Deus nos forme e transforme a sua própria imagem e semelhança. E assim nele possamos, você e eu, descansarmos. Que Deus te abençoe. Tchau.